Diz assim a Escritura, Lamentações, capítulo 1, versículo 1. Como já a solitária cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, chora e chora de noite, e suas lágrimas correm pelas faces, não tem quem a console. Entre todos os que amavam, todos os seus amigos procedem perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Até aí tá bom. Os irmãos lembram, semana passada, eu comecei a falar sobre o livro de Lamentações. E eu quero, de fato, falar do tema desse livro, que é lamentações, choro. Nós, como cristãos, também passaremos momentos de dificuldade. Eu sei que hoje em dia existem falsos pregadores que tentam passar a ideia de que uma vida cristã é uma vida sem dor, é uma vida sem luta, é uma vida sem angústia, que o casamento sempre vai ser um mar de rosas, que os filhos nunca vão dar problema. Mas é interessante ver que na Bíblia tem um livro chamado Lamentações, não tem alegrações. Nem existe essa palavra, é óbvio, né? Mas tem lamentações, para mostrar que a vida cristã não é só alegria. Lembra quando Jesus diz assim, bem-aventurados que choram? É um paradoxo, uma aparente contradição. Como assim? Bem-aventurados que choram. Porque por um lado, sim, o choro é bom. O choro é bom, o choro nos faz crescer. E o riso verdadeiro só vem depois do choro. O riso de verdade só vem depois de angústia. No Salmo 30, o salmista diz assim, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A alegria sim, ela vem, é certeza. Mas antes da alegria, normalmente há aflições, angústias, temores. No Salmo 126, o salmista diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Que coisa! Com lágrimas semeiam, com alegria ceifa. Essa é a vida de todos nós. É importante demais eu e você entendermos a natureza do pecado. O tema da minha pregação é esse hoje, né? As consequências do pecado. Porque é o que nós vemos aqui no livro de Lamentações. Você precisa entender o quão o pecado é destrutivo em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer vida, sem exceção. O pecado não é apenas preconceito moralista, mas toda vez que pecamos, diz a Bíblia, ferimos a Deus ou ferimos o próximo, das duas uma. É por isso que os dois grandes mandamentos são amar a Deus e amar ao próximo. E o pecado é quando nós ferimos a Deus ou ferimos o próximo. Se nós de fato cumprimos o maior mandamento, que é amar a Deus de todo o nosso coração, não vamos adorar outros deuses, portanto não vamos magoar o Senhor. Se nós amamos o próximo como a nós mesmos, não vamos mentir para o próximo, adulterar com o próximo, trazer angústia para a vida do próximo. Que o pecado toda vez ferimos a Deus ou ferimos o próximo. O contexto do livro de Lamentações, como eu falei a semana passada, diz a Bíblia que o profeta Jeremias vinha durante anos pregando, olha, vocês precisam mudar, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, vocês precisam voltar para os caminhos de Deus. E o povo de dura cerviz, né, de cervical, de não se dobrar, não ouviu a mensagem do profeta. A consequência de Jeremias diz assim, se vocês não ouvirem, a Babilônia, um povo amargo, um povo terrível, virá e vai fazer de vocês escravos e vai destruir grande parte dessa cidade. O povo não ouviu e Jeremias, é claro, viu a sua profecia se cumprir. É por isso que o livro chama Lamentações, porque ele viu toda aquela desgraça que ele tinha se profetizado se cumprir. E qual a razão dessa desgraça? Versículo 5. Os seus adversários triunfam. Olha que triste, né? Você viu o adversário triunfar? Você pensa que o 7-1 da Alemanha foi muita coisa? Os seus adversários triunfam. Os seus inimigos prosperam. Porque o Senhor a afligiu. Por quê? Por causa da multidão das suas prevaricações. Por causa da enormidade de pecados que vocês têm cometido. Diz a Bíblia, o Senhor a afligiu. E o cenário que nós vemos naquela cidade outrora populosa, como nós lemos aqui, completa desgraça, ruína e solidão. Eu quero passar aqui então alguns princípios dessa história. Primeira consequência do pecado que nós vemos no livro de Lamentações é solidão. Versículo 1, você pode acompanhar comigo novamente? Como jaz solitária a cidade outrora populosa. Olha que antítese maravilhosa, né? Para não falar uma desgraça. Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, que foi grande entre as nações. Que coisa!
Diz a Bíblia que a cidade foi totalmente destruída. Os babilônios vieram e arrasaram com tudo, a ponto de dizimarem famílias, e as famílias que não foram mortas por completo, esposas ficaram viúvas, pais ficaram sem filhos, os que não foram mortos foram levados como escravos para a Babilônia, os jovens foram levados como escravos, os homens foram levados, todos sem exceção. Sobraram poucas pessoas ali em Jerusalém, ali na cidade outrora populosa. Se você já acompanhou alguns noticiários no jornal, você vê aquela guerra na Síria, é constante. Você vê algumas construções que na verdade não são mais construções, são apenas amontoados de entulho, porque só míssil que cai ali todo dia. Era mais ou menos assim o jeito que estava essa cidade aqui. Destruição. Você imagina aquele povo, os poucos que sobraram ali, quando caminhavam por aquela cidade destruída? Eles então talvez olhavam para um monte de entulho empilhado e lembravam: puxa, aqui era o mercado que nós fazíamos compra. Você tem noção do tanto de angústia que isso deve trazer? Ou você imagina, eles estão andando, daí de repente no meio dos escombros acham uma bola furada e lembram: olha, jogávamos bola aqui perto, jogávamos futebol aqui. E hoje em dia tudo que era maravilhoso antigamente virou nada, acabou. Fisicamente tudo foi destruído e o que resta é solidão. Você pode pensar assim: pastor, mas nós não estamos assim. Fisicamente não. Mas quantos não estão assim dentro de casa? A casa é um cenário de guerra. Literalmente, lembra aquele filme, Dormindo com o Inimigo? É a casa de muitos. Quem que é o inimigo? É o cônjuge. É uma guerra dentro de casa. Daí a mãe, às vezes ela lembra: olha, aquele cantinho ali, quantas vezes eu fiz minha filha dormir, quantas vezes embalei ela no colo. Só que ela olha para a criatura que ela deu educação. Hoje em dia é uma feminista, uma troglodita, que não tem diálogo mais, não conversa, só rebate, fala mal. Então ela diz: puxa, quantos abraços eu dei nela, mas agora ela está tão áspera. Quantos olham para um lugar da casa e dizem: puxa vida, meu pai quantas vezes aqui me sentou comigo, me aconselhou, disse para mim: filho, filha, vai por esse caminho aqui. Quantas vezes orávamos aqui junto, e hoje em dia não há mais nada. A sala continua ali no mesmo lugar, mas o cenário é de desgraça e destruição. É o marido com a esposa que olha a mesa de jantar e lembra: quantas vezes nós jantamos aqui? Hoje em dia é apenas enfeite, não serve para nada. Vivemos juntos, mas em mundos paralelos, totalmente diferentes. A mesa é só enfeite. Sem precisar que um inimigo externo entrasse em nossas casas, nós estamos nos separando uns dos outros. Porque o pecado vai gerar sempre solidão. Você percebeu que a causa da solidão desse povo não foi a Babilônia? Não foi por conta desse povo amargo, impetuoso, que destruiu a cidade, não. A causa da solidão deles foi por conta do pecado. A Babilônia foi apenas o agente pelo qual Deus se utilizou para trazer a desgraça para aquele povo. Porque o pecado sempre vai trazer solidão. Levítico capítulo 13, a escritura diz assim: será imundo durante os dias que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Aqui Levítico está falando em relação à lepra. A lepra era uma doença, hoje em dia o que mais se aproxima seja a hanseníase. É a hanseníase. Mas era uma doença que, primeiro, era transmitida para outras pessoas. Mas o pior é que a lepra era símbolo do pecado. E olha que interessante. Será imundo todos os dias que a praga estiver nele. Habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Por quê? Porque quem era leproso não podia estar no convívio nem mesmo da sua família. Ele era isolado em algumas cidades específicas até que ele pudesse ser curado. Depois que ele tivesse curado, ele voltava. Solidão. É isso que o pecado faz. Nos faz ficar sozinho, nos leva a afastar aquelas pessoas que verdadeiramente nos amam. Dentro das famílias nós vemos isso acontecendo. Quantos aqui não sabem há anos o que é o valor de um abraço, seja de um filho, de uma filha, de um pai, do marido, de um irmão, não sabem mais o que é. Quantos filhos distantes moram sim debaixo do mesmo teto, mas é como se não morasse. A tecnologia é algo maravilhoso, fabuloso. A tecnologia aproxima as pessoas que estão longe. Olha, eu converso com um primo meu que está lá em Dubai, nem sei onde que está agora, cada vez está num lugar.
Tenho amigos meus espalhados pelo Brasil inteiro. E a tecnologia, de fato, ela faz isso. Facebook, WhatsApp, maravilha. Aproxima. Só que você percebeu também como que ela afasta aqueles que estão juntos? Daí você entra em uma casa, está o filho no Facebook, o outro no YouTube, a mãe no WhatsApp e o pai fazendo outra coisa. A família está ali, debaixo do mesmo teto, mas totalmente separada. Olha, eu já vi o absurdo de casais que dormem em cama separado, em quarto separado, meu Deus do céu. Eu pelo menos, eu penso que a gente casa é para dormir junto, não um pé passando o outro ali. Esse é o objetivo. Só que olha o que o pecado acaba fazendo, acaba sempre afastando. O pecado destrói amizades verdadeiras. Claro, quando eu digo traz solidão, não apenas no âmbito conjugal, mas amizades verdadeiras, genuínas, são destruídas. Sabe por quê? Muitos por conta do anseio pela fama, pelo sucesso, por querer ser promovido, promovida, acaba até pisando naqueles que verdadeiramente eram amigos. E acaba sendo orgulhoso, arrogante, invejoso. E essas coisas sempre vão nos impedir de ter amizades verdadeiras. Amizades, sabe daquelas que vocês dizem assim, olha, com esse daqui, com essa daqui, eu sei que eu posso contar em toda e qualquer circunstância. Hoje em dia as amizades são superficiais. Facebook, 2.000 amigos. Quantos desses você chama para dentro da sua casa? Quantos desses você pode confidenciar algo particular? Raríssimos. Vivemos uma época de relacionamentos superficiais. Por quê? As pessoas hoje em dia têm receio de se entregar de verdade em prol de uma amizade verdadeira. Porque, é claro, tem a possibilidade de você, de fato, fazer o máximo para cultivar uma amizade e, de repente, ser colocado de lado, traído, fazer o que acontece. Mas se você não fizer isso, você vai viver cercado de gente, mas cercado de relacionamentos superficiais, para depois de muito tempo descobrir que está só. Pessoas que nunca amam de verdade, que nunca se entregam de verdade, que nunca insistem, que nunca se sacrificam em prol do outro, jamais vão experimentar amizades verdadeiras. Porque amizades verdadeiras são cultivadas, às vezes com choro, com lágrima, com sangue, com suor. Sim. Daí muitos vão avançando na idade. Daí depois, quando chega lá com seus 50, 60 anos, cercado de pessoas, acaba percebendo que está sozinha, que está só. Porque é isso que o pecado faz. O pecado sempre afasta. Decida viver no pecado. E você vai ver, gradativamente, as pessoas se afastando. Os amigos, os colegas, o marido, a esposa, os filhos. Viva no pecado e o que você vai atrair para você é a solidão. O único barulho que você vai escutar quando você mais precisar, sabe o que é? É o eco da TV ou do rádio. A única mão a apertar a sua calorosamente vai ser a do entregador de pizza, quando for te dar o troco. Pastor, mas calma aí, a gente pode ser fiel a Deus, a gente pode amar o próximo, e mesmo assim nos vermos sozinhos. Claro que pode, claro que tem essa possibilidade. Você de fato se entrega, faz o possível, e mesmo assim ficar sozinho. Com o apóstolo Paulo aconteceu isso. No final da sua vida, depois de abrir inúmeras igrejas, depois de ajudar centenas de milhares de pessoas, olha o que ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Oh, que triste, hein? Você consegue imaginar? Alguém que viveu para fazer o bem, para ajudar o próximo, que tirou da sua casa para ajudar o outro, dizer, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. É terrível. A solidão da traição. Não só em relação a marido e mulher, não. Em relação a amigos, a irmãos. Quantas pessoas a gente deposita a maior esperança e de repente a gente vira as costas para nós. É possível fazer o quê? É possível passarmos pela solidão da traição, do abandono. É terrível. Mas eu vou falar para você, ainda que seja terrível, é suportável. Sim. Ainda que seja terrível, é suportável. É ruim, desprezo das pessoas. É ruim sermos abandonados por sermos fiéis a Deus. Todavia, se é por conta de sermos fiéis, pode ter certeza, Deus vai honrar. Deus vai preencher esse vazio de alguma forma. Além do mais, ainda que as pessoas possam nos deixar fazer o quê? Minha esposa, quando eu casei com ela lá em 2007,
Não pergunto o dia, que eu não vou lembrar. Quando eu casei com ela em 2007, ela disse, olha, eu vou com você até o fim. E eu disse a mesma coisa. E eu creio nisso e eu vou com todas as minhas forças. Cumpri isso aí que eu disse para ela. Mas ela pode ficar doida, ela pode ir embora, não sei. Ela deu a palavra que sim. Mas ainda que vá, eu lembro do Salmo 27. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ainda que as pessoas que a gente mais confie nos desamparem. A Bíblia diz que o Senhor vai nos acolher. Eu venho falar para você, sabe o que é ruim de verdade? Sabe o que é verdadeiramente duro, ser humano? É a solidão do pecado. Essa é a terrível. Você vê, por conta do pecado, as pessoas se afastando. Porque ou você se arrepende, muda, e corre atrás, para que você possa trazer essas pessoas novamente, ou do contrário, elas vão a cada dia mais longe. Olha, não está escrito tanto de vezes que eu já errei com meus filhos. Inúmeras vezes. Já errei muito. Errei feio. Bati quando não era para bater. Bati em 2 quando era para bater em 1. Bati em 1 quando era para bater no outro. Falei palavras que diminuíram. Aqui no culto. Às vezes eu já dei alguns exemplos. Meu filho chega em casa e fala para mim, pai, não fala mais isso. Eu fico tão constrangido. Ai, mas que parte do meu coração. Errei várias vezes com eles já. Mas sabe o que eu faço? E muitas vezes, às vezes eu tinha errado. Eles dormiram. E depois eu vou lá, converso com a minha esposa. Ela disse, você está errado. Você não devia ter feito assim com eles. E então, sabe quando o galo do Espírito Santo parece que canta igual com Pedro? Cocoricó. Eu falei, Deus do céu, não acredito que eu fiz isso. Eu já perdi a conta quantas vezes eu fui lá acordar eles. Filho, acorda. O que foi, pai? Senta aí, vamos conversar. O que eu fiz agora? Os dois, tá? O que eu fiz agora? Eu falei, não, quem fez agora foi o pai. Perdoa o pai, filho. O pai errou, o pai não devia ter feito isso, o pai não devia ter batido, o pai não devia ter falado aquelas palavras. E eu exercito ao máximo falar para eles, olha, aqui em casa, com a ajuda de Deus, nós não vamos cultivar mágoas, não vamos. Porque mágoa é algo que afasta as pessoas de nós. É um pecado que você não confessa, que você não resolve hoje. E a pessoa vai um passo para o lado. No outro dia você erra de novo, ela vai mais 2 passos. 5 passos, 10 passos, vai ver a pessoa está longe. Porque você deixou aquilo ir acumulando e não sentou e não resolveu. Eu falo lá em casa, não vamos deixar para amanhã. Não vamos fingir que está tudo bem. Não, coloca uma pedra, acabou, está tudo bem. Mentira, vamos resolver. Quem está errado, confessa o erro, pede perdão, ora junto, chora junto. Não vamos deixar as coisas para amanhã de forma alguma. Temos que ter hombridade para dizer assim, olha, eu pequei, eu errei. Eu já falei várias vezes, eu preciso da ajuda de vocês. Quantas vezes sou impaciente, mas eu preciso que vocês me ajudem. Perdoa o pai também, porque o pai é ser humano. O pai é falho, o pai também é pecador, assim como vocês. E é claro, não só em relação aos filhos, com a esposa, meu Deus do céu. Daí que eu não tenho conta mesmo, né? Porque sabe a pessoa que mais erra com você? É a pessoa que está mais próxima. Quem está mais próximo do marido que a esposa? Ou quem está mais próximo da esposa do que o marido? É necessário. Com os filhos, com a esposa, com os irmãos. Não deixa a mágoa ir acumulando. Não, vai e resolve. Sabe por que eu sempre exercito resolver? Na semana passada mesmo. Fiz uma brincadeira com o irmão que estava na igreja. Depois eu vi, ai meu Deus, não devia ter falado. Sabe o que eu fiz? No culto mesmo. Irmão, me perdoa. Eu falei daqui e pedi perdão daqui. Porque Deus me livre, o irmão ficar chateado por conta, às vezes, de uma piadinha na hora errada. Eu falei, não, me perdoa. Eu faço isso não porque eu sou bom. Sabe por que eu faço isso? Porque eu tenho uma solidão. Eu sei. Se eu não cultivar o perdão, se eu não cultivar a humilhação de reconhecer quando eu estou errado, eu vou afastar cada dia mais as pessoas de mim. Já brinquei com os irmãos que, o São Paulo, não sei o quê. Pastor, o senhor não falava? Não, eu falei, nunca mais vou falar, não falo. Puxa vida, não faço. Eu não levo aquele ditado a ferro e fogo, não, né? Como que é? Olha, perco o amigo, mas não perco a piada, não é? Eu penso o contrário. Eu prefiro perder a piada, por mais que seja engraçado, do que perder o amigo. Mas segunda consequência do pecado, que nós vemos no livro de Lamentações, escravidão. Versículo 1, você pode acompanhar novamente comigo? Como já solitária a cidade outrora populosa,
Tornou-se como a viúva, a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Escravidão. O pecado sempre gera escravidão. Quer você perceba ou não, o pecado sempre vai gerar escravidão. Privação de liberdade. Não encarcerado, literalmente, mas de ser livre para tomar as suas decisões. O pecado sempre vai gerar escravidão, ainda que você não perceba. Quer um exemplo? Tem um vídeo na internet que chama Tapa na Pantera. Não sei se alguém já viu. É uma senhora de idade já. E ela diz assim: eu fumo maconha faz 30 anos, todo dia, regularmente. E não sou viciada. Ai, meu Deus, se ela não é viciada, quem que é, hein? 30 anos fumando todo dia. E ela começa a falar, esquece as coisas. Às vezes eu tenho aquele negócio que esquece, como que chama mesmo? Esqueceu até o nome da doença. E ri à toa. Não fala coisa com coisa. Mas ela diz, categoricamente, não sou viciada. Ela não percebe que ela é escrava. Não é isso que acontece com muitos de nós? Às vezes não percebemos a nossa escravidão. Quantas pessoas nessa trajetória cristã eu já vi? Às vezes o pastor fala, a mãe fala, o pai fala, o primo fala, o tio fala, e diz lá para a moça: moça, não se relaciona com esse cara é um cafajeste, meu Deus do céu, não vai dar certo. Só que a paixão parece que cega, o povo não enxerga nada, né? Ai, mas o olho dele é verde, azul. Meu Deus, só o olho que presta, o resto não presta nada. Daí está lá, a mãe falando, o pai falando, o pastor falando, todo mundo falando. Daí ela vai, junta com o cafajeste, arruma um filho com o cafajeste. Daí cai a ficha, ele era um cafajeste mesmo. Separa, arruma outro cafajeste pior. Mas tem o DNA de atrair cafajeste, é impressionante. E fica bravo às vezes com Deus. Cadê Deus? Por que Deus não falou comigo que ele era um cafajeste? Mas Deus falou lá através da sua mãe com um monte de bobs na cabeça, dizendo, não vai para esse caminho. Falou um monte de vezes através do seu pastor, não vai por aqui. Não se relacione com esse rapaz, com essa moça. É o homem que, porque não consegue conter seus instintos depravados, sai arrumando filho para tudo que é lado. Daí está lá, tem 3 filhos, um cada mulher. Daí vai pagar a pensão, 30% para cada um. 10% do dízimo, acabou o salário. Cadê? Eu acho que não é 30% de cada um, né? Refaz a conta. Mas ele pensa que... Você imagina, uma vez eu conversava com um rapaz, o cara ganha, eu acho que 2.000, cai o pagamento, sai R$700 da conta dele. Que é uma coisa mais angustiante que isso? Ai, 700 contos, já foi embora. Trabalhei 1/3 do mês. Ele não percebe que ele é escravo dessas coisas. É o jovem que na escola os amiguinhos ficam ali buzinando na orelha dele. Isso é filhinho de papai. Você não pode entrar para sua casa depois das 10. Ele diz que esses menininhos são babacas, são escravos. Que essas meninas, nossa, você não pode nem ir ao shopping sozinha. E esses que dizem essas coisas não percebem que eles são escravos da aceitação. São escravos dos outros amiguinhos ali. Daí sabe o que vai fazer? Eu tenho 33 anos, mas na minha época já era assim. Hoje em dia deve estar pior, né? Daí está lá o fulano, acha a outra horrível, feia. Mas os amiguinhos ficam, nossa, vai ficar com ela não, é? Essa é baitola, hein? Daí ele nem quer. Nossa, mas a outra falou que fica comigo, só se você ficar com ela. Ele não quer, mas vai lá e faz, porque ele é escravo da aceitação. Por conta disso, começa a fumar, começa a beber. Porque se não fizer isso, não é homem. Olha, eu graças a Deus, nem para beber servi. Mas eu tentei, não deu certo, graças a Deus. Eu lembro, antes eu ia para as baladinhas da vida, eu comprava uma lata de cerveja, literalmente. Ficava no grau a noite inteira. Pensa no rapaz econômico, hein? E uma vez eu estava em Aparecida, onde eu morava, e estava passando o jogo do Corinthians, e só podia ter jogo do Corinthians, né, essas televisões pagas, e tinha um bar que tinha, só que para você usar, você tinha que consumir. Eu falei, vou comprar uma latinha só, né? Não tinha latinha, só tinha garrafa. Comprei uma. Tomei metade sozinho. Não sei nem como tive overdose. Eu lembro que do bar para minha casa, eram uns 3, 4 quilômetros de reta. Eu tive que ir empurrando a bicicleta. Conseguia montar na bicicleta para ir embora. Mas sabe por que eu fazia essas coisas?
Rapaz, sou sujeito homem já, né? 18 anos? Quer só refrigerante. Que é os amigos tudo aqui, ó. Nossa, só você na coquinha. Seu fraco. Daí você começa a ser escravo dessas coisas sem perceber. As algemas muitas vezes só são trocadas, mas continua nos escravizando. É o menino que era escravo da bagunça. Agora ele é escravo do trabalho. Vive do trabalho. Não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos. Não tem tempo para Deus, para a igreja, não tem tempo para nada. Só trocou a algema. É o gordinho, que era escravo da coxinha de frango catupiry. Uma vez o irmão, puxa vida. Você vê que às vezes o jejum deixa a pessoa meio doida da cabeça, né? A gente fez um jejum, acho que foi 21 dias. E o irmão falou que ele passou uma vez numa casa de salgado, a coxinha estava rebolando para ele. Pensa numa fome. Ele é escravo dessas coisas gordurosas, né? Não, agora alimentação saudável a partir de hoje. Dele, não vou comer a coxinha do inferno mais. Academia todo dia. Dele vira escravo do whey protein da academia. Se ficar um dia sem academia, dá crise de abstinência. Ai, não foi. Era para comer uma folha de alface, comer duas. Põe dentro na boca, vomita. Ele não percebe, só trocou as algemas. Continua sendo escravo. Quantos aqui não eram escravos da ignorância católica de ficar ajoelhado diante de uma imagem? Ai, resolve meus problemas. Daí Deus ilumina a mente dele. Vai, isso aqui não houve. Daí hoje mudou a algema dele. Sabe por que ele é escravo? É do olhinho ungido que o pastor manda você passar lá na casa. É da rosa ungida que faz oração e pede para você colocar lá na porta. E toda a maldição da sua casa é para a rosa. É da fronha do pastor que orou no monte, você das contas. Consegue perceber que a ignorância continua. A algema, a escravidão continua. É a mesma coisa. Sem Deus, um é escravo do vício, do cigarro, da bebida. Às vezes com Deus, a pessoa continua escrava, só que sabe do quê? Do status. De quantas curtidas tem no Facebook. Você põe uma foto e ninguém curte, mas tem quase depressão. Nossa, ninguém viu a foto que eu coloquei na capa. E fica angustiado. Escravo. Você só pode ser livre dessa escravidão do pecado, dessa falta de significado na sua vida, da angústia, do medo, o dia que você de fato ter um encontro com Jesus Cristo. Porque eu só bem que eu vou falar. Prolongue a sua vida no pecado. Saiba cada dia mais o que é certo e continue no erro. A boa notícia é que ainda há uma possibilidade de salvação para você. Mas não sem muita dor. Não sem muita angústia. Era isso que estava acontecendo aqui em Lamentações. Jeremias, durante anos, pregando: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. O povo não se arrependeu. Põe lá Jeremias 21. Jeremias, capítulo 21, verso 9, diz assim: o que ficar nessa cidade há de morrer a espada, ou a fome, ou a peste. Mas o que sair e render-se aos caldeus que vos cercam, viverá, e a vida lhe será como despojo. Despojo é sobra, resto. Jeremias, durante anos, pregando arrependimento. O povo não se arrependeu. Chegou uma hora que ele diz assim: vocês tiveram inúmeras chances de arrependimento, não se arrependeram, não é? Agora, vou dar duas alternativas para vocês. Se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer. Essa é a primeira. E claro que é pior. Mas tem a segunda, menos pior. Se vocês se arrependerem, vocês não vão morrer, mas vocês vão ser escravos dos babilônios. E esse era o melhor caminho, infelizmente. Não se arrependam e morram, ou se arrependam e sejam escravos. Não havia mais aquela possibilidade de Deus perdoar e resolver todas as coisas. Teria se eles tivessem ouvido antes o profeta. Infelizmente, muitos esperam chegar nesse estágio para se arrepender dos seus pecados. É o jovem que vai à igreja a vida toda. É a menina que vai à igreja a vida toda. E sempre ouve: olha, o crente, ele não namora para casar, ele namora, ele casa para namorar. Só que não. Daí se envolve, com 16 anos arruma uma barriga. Não que filho seja errado, filho é bênção. No momento certo, com a pessoa certa. Está lá, todos os planos que ela tinha, por água abaixo. Arriscado pegar uma doença, fica mal falada, vira um corrimão, passa na mão de todo mundo. E se tivesse ouvido lá atrás? Daí sim, tem a possibilidade de misericórdia? Claro que tem. Mas vai ter uma mudança drástica na sua vida, não sem dor. É o rapaz que vive no pecado e diz assim: mais para frente eu me acerto, mais para frente eu dou um jeito,
Não, eu vou dar mais uma andadinha aqui fora do caminho, mas lá na frente eu volto para o caminho correto. Queira Deus que de fato tenha oportunidade para isso. Muitas vezes não temos. Mas tem a possibilidade de Deus ter misericórdia, mesmo assim. Só que pode ter certeza, todos os nossos erros serão contabilizados. E pagaremos por eles. Eu conheço um rapaz que ele casou na igreja, tudo certinho, puxa, maravilha. O primeiro beijo que ele deu na esposa dele, sabe onde foi? No altar, que é uma coisa mais linda. Parece filme, não parece? A hora que o pastor falou, pode beijar noivo. Ah, parece um desentupidor, rapaz. Os pulmão da mulher saiu junto. Coisa mais linda. E eu chorei, escondido, é óbvio, né? Viradinha pro lado assim, né? Mas o que aconteceu? Nada, o cisco caiu. Crente mentiroso, hein? Rapaz, tá lá, casou na igreja. E queria fazer uma coisa que era errada. Todo mundo falando, não faz isso. Fez isso. Conseguiu mandar a mulher para longe. Foi afastando a mulher. Depois disso, pior. Foi para o mundo, virou homossexual. Olha que terrível. Daí começou a atrair a esposa, não com outra mulher, mas com um homem. Então, neste caso, a Bíblia diz, por causa de adultério, aquela pessoa que foi traída pode casar de novo. Foi isso que a esposa dele fez. Como ela tentou, ele não quis voltar, quis permanecer no homossexualismo, foi embora. Casou, um bom marido a princípio, arrumou filho com ele já, bênção, as criancinhas. Só que esse rapaz hoje se arrependeu dos pecados dele. Viu que estava errado. Deus perdoa? É óbvio que perdoa. Sem dúvida, óbvio que perdoa. Voltou para a igreja. Deus perdoa? Claro. Só que não sem dor. Só que não sem sofrimento. Vários anos ouvindo. Várias pregações ouvindo. Isso aqui não é certo, isso aqui não é certo, não é certo. Teimou. Hoje ele tem o peso de viver solteiro o resto da vida. Porque a Bíblia diz que como a esposa dele casou, não pode voltar para ele. Não pode. Ele tem que ficar sozinho. E o rapaz já tem minha idade, um pouquinho menos, 30 anos, 32. Deus perdoa. Só que olha a consequência. Não seria mais fácil ter ouvido lá? O dia de se arrepender é hoje. Terceiro, já estou encerrando. Por isso não podemos ser procrastinadores, ou seja, ficar deixando para amanhã. Normalmente, no final do ano, fazemos muitas promessas, né? Esse ano eu vou pegar firme. Por que você não pega a partir de agora? Fica deixando sempre para amanhã. Não, vou dar mais uma andadinha para lá de fora aqui, ó. Aproveitar. Não, vai ter consequência. Terceiro, o culto foi extinto. Versículo 4. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Não havia mais culto, a reunião solene era o culto. Por conta do pecado, nem culto havia mais. O templo tinha sido destruído, não havia sacerdote para fazer culto, não havia lugar para se reunir. Eu sei que hoje em dia muitas pessoas acham que não tem a necessidade de nos reunirmos em um local, assim como nós nos reunimos hoje. Mas eles dizem assim, não, a igreja somos nós. Isso é verdade, óbvio que é. Só que é uma parte da verdade. Normalmente os desigrejados, que são aqueles que se dizem crentes em Deus, mas que não precisam de uma igreja local, não precisam estar inseridos em uma comunidade, não precisam estar junto com os irmãos. Eles dizem, olha, eu vou cultuar Deus na minha casa. Eu desafio você, procure saber o que eles fazem no domingo, 7h30 da noite. Estão com a bunda no sofá assistindo Faustão, a maioria. Se fosse uma congregação, eu estaria aqui ouvindo a palavra. Eu fico pensando como que esses desigrejados que dizem que não precisamos ter culto, como que eles cumprem aquele mandamento de Hebreus 10:25? Não deixeis de congregar. Como que eles tomam a ceia? Ora, a ceia é justamente coletivo. No Antigo Testamento, era tão séria a questão de culto, que o culto era sagrado, e de fato continua. Quem trabalhasse no dia de culto, meu irmão, era morto, apedrejado. De tão santo que era o dia do Senhor. Hoje em dia, Deus para muitos é o se der. Se der tempo, eu vou ao culto.
Se eu não estiver cansado demais, por conta de uma semana entediante no serviço, por conta de não brigar com o pai, com a mãe, com a esposa, com o marido, se estiver tudo bem, eu vou. Deus é sempre o se der. Não é mais o sagrado. Ou seja, a vida dele, ele não planeja em torno de Deus. Mas ele adapta a Deus às suas necessidades. Se sobrar um tempinho, eu vou dar uma olhadinha aqui, eu vou contar a minha escala. Opa, tem um horário vago aqui, Senhor. Olha, 7h30, Senhor, teve sorte esse mês, hein? É isso que muitos fazem. Não é estranho que no Antigo Testamento, o tabernáculo, que era o templo, ele ficava no meio e todas as tribos acampavam ao redor do tabernáculo, para mostrar que Deus tem que estar no centro e a nossa vida deve girar em torno dele. Não o contrário, Deus girar em torno de nós. É isso que você tem que fazer, meu irmão. Deus de fato tem sido o centro na sua vida? Na vida de muitos não tem sido. Em muitos lugares, sim, a princípio há culto, entre aspas. Mas um culto totalmente diferente daquilo que Deus ordenou, é como se não tivesse. Quantas pessoas vão ao culto hoje em dia, mas dá risada que ouve a palavra? O culto parece uma exposição de stand-up comedy. Pastores hoje em dia são treinados a fazer o povo rir. E sendo que eu creio que devia fazer o povo chorar de arrependimento. Nada contra, né? Às vezes, dependendo da ilustração, a pessoa ri. Não tem problema, não. Mas quando a motivação é apenas essa, tem uma coisa errada. Ou tirando os cultos que parecem um show de calouros, já viu? Todo mundo canta. Daí está lá. A mulher canta igual uma taquara rachada. Oportunidade para a irmã, vem aqui cantar. A filha adolescente da irmã. A menininha de 5 anos da irmã não sabe nem falar direito. Porque o pastor, pastor, mas calma, é para Deus que está cantando. É verdade, é para Deus. É, mas quem está ouvindo é os ouvidos dos irmãos, né? A maioria desses não estão preocupados em agradar a Deus. Estão preocupados. Se eu agradar a menininha, o pai vai ficar feliz. O pai ficando feliz vai ficar na igreja. Você consegue ver a motivação totalmente errada? São pastores que precisam inovar a cada domingo, a cada semana, a cada mês, com campanhas que não tem fim. Que precisam levar o povo a um êxtase espiritual. Nem que para isso ele tem que chocar um ovo no meio da pregação. Mas tem que fazer as pessoas chorar. Sabe como era o culto no Antigo Testamento? Bem simples. Oração, louvor e exposição da palavra. Só. Ocasionalmente, ceia e batismo. Mas era isso. Você percebeu que a gente não muda muito? Não tem que... pastor, por que na sua igreja não tem gente dançando? Não tinha no culto. Por que vai ter? Pastor, por que não tem teatro? Não tinha no culto. Nada contra fazer dias separados, não tem problema. Mas olha, eu já vi sugestões. Por que não põe alguém pintando um quadro na porta? Isso aí vai trazer, né, uma paz para as pessoas que entrarem. Olha o absurdo. O culto era oração, louvor e a exposição da palavra. Nada mais, nada menos. Quarto e último princípio para encerrar. Como eu disse, né, nesse último princípio, para concluir, em muitos lugares tem culto, mas para Deus é como se não tivesse, está extinto. E quarto e último princípio, quarta e última consequência do pecado, segundo aqui no livro de Lamentações, desgraça. Desgraça para toda uma nação. Versículo 6 e 7, você pode acompanhar comigo, por favor? Diz assim, Lamentações 1:6. Da filha de Sião já passou todo o esplendor. Triste, hein? Da filha de Sião já passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembram-se de Jerusalém, de todas as suas mais estimadas coisas, que tiveram nos tempos antigos, de como seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Consegue ver o tamanho da desgraça desse povo? Começou lá no versículo 1, cidade outrora populosa, vazia. E aqui no versículo 6, filha de Sião, dela já passou todo o esplendor. Ou seja, a única coisa que sobrou é desgraça. É isso que a Escritura adverte para mim e para você. Pecado traz desgraça. Em graus diferentes, é verdade, mas vai aumentando a cada dia mais. É igual um filho. O pai diz, não faz. O filho teima e faz. O pai fala firme de novo, não faz. O filho faz de novo, o pai pega um chinelo.
Continua fazendo, pai pega uma vara, e continua fazendo, a vara engrossa. É assim que a Bíblia diz que devemos agir com os filhos. E é assim que Deus faz conosco. Desgraça, desgraça. Hoje, meu irmão, você pode ser jovem. Pode não ser tão jovem, mas pode, né, estar bem fisicamente. Mas quem diz que esse esplendor vai durar para sempre? O nosso corpo, ele sofre a ação do pecado. E a gente vai diminuindo a cada dia o nosso vigor. Ou você que tem mais de 30 aqui, você lembra quando você tinha 18 anos lá, a diferença? Foi o irmão Claudemir que estava falando para mim, né? Pastor, acordou com 50 anos, sem dor, pode ter certeza, morreu. A idade vai chegando e vai acontecendo isso com a gente. Eu fui jogar bola ontem aqui com os irmãos, meu Deus, meu pulmão ficou lá no campo. Falei, 33, estou morto. Eu vi aquela molecada de 18 anos correr, falei, Jesus, eu de olhar alcançava. Falei, Senhor da glória, tem misericórdia de teu servo. Mas a gente vai apodrecendo, como diz a Escritura. Eclesiastes, de forma bem poética, diz que acontece assim com a gente. Põe lá o próximo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ou seja, quando estiver com vigor, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol e a lua, as estrelas do esplendor da tua vida, o tornem a ver as nuvens depois do aguaceiro. Ou seja, olha, antes começar a ficar meio ruim, busca Deus. Depois ele ainda diz assim, no dia, olha que forma poética maravilhosa, no dia em que tremerem os guardas da tua casa, os teus braços, ou seja, faltou força, e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas, e cessarem os seus moedores da boca, né, o dente, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios quais portas da rua, se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Ou seja, o pecado faz isso com a gente vai a cada dia mais piorando. Nosso vigor vai a cada dia mais diminuindo. Hoje talvez estejamos celebrando, mas quem diz que se continuarmos no pecado, a vida vai ser sempre de celebração? Claro que não. Aqueles que vivem no pecado terão desgraça repentinamente, é o que diz a Escritura. Lucas 17 diz assim, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Olha o exemplo maravilhoso, né? De que o casamento é o ápice ali da alegria, do prazer e de estar junto. Sinônimo de felicidade. Dá o exemplo de Noé. Assim como na época de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. Lembra, Noé ficou durante anos construindo a arca e dizendo, vai vir dilúvio, vai vir água, vai matar todo mundo. Se arrependam e entrem na arca. Ninguém ouviu. Sabe qual foi a consequência? Morte. Morte. Na melhor hora, o povo estava comendo, o povo estava bebendo, o povo estava casando. Lucas capítulo 12. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Não é isso que muitos dizem? Estou saudável. Dinheiro para dar e vender. Minha empresa só prospera, as coisas só vão bem. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? E se Deus pedisse a nossa alma hoje? Como seria a sua situação com Deus, meu irmão e minha irmã? Em Tiago 4,14, ele diz assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã? Que é a vossa vida, sois apenas como a neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Já aconteceu isso com você? Você acorda de manhãzinha, abre a janela, nossa, que neblina para todo lado. Daí você toma o seu café, escova o dente, troca de roupa, daqui a pouco você vai dizer, acabou? Cadê a neblina que estava aqui? Foi embora. A Bíblia diz que a nossa vida é assim, como neblina. Surge e passa. E o conselho de Jeremias, para mim e para você, é, arrependa-se enquanto há tempo. Arrependa-se enquanto a sua vida tem neblina. Porque já já ela vai passar. Alguns vai demorar um pouco mais, outros um pouco menos, mas arrependimento e reconhecimento real de culpa é que eu e você devemos fazer. Não devemos ficar colocando a culpa nos outros. O jovem não pode ficar colocando a culpa nos outros. Ah, eu comecei a fumar maconha, mas também, meus amigos não prestam. É que não presta você que fica andando com eles.
As más companhias influenciam? É óbvio que influenciam. Mas você que se deixa se influenciar mais pelas más companhias que pelas boas companhias. Não coloque a culpa da desgraça da sua vida na circunstância, nas pessoas, em Deus. Quantos homens que na verdade não são homens coisa nenhuma, ridículos. Eu traí porque estava dormindo de calça jeans muito tempo. Tem que ser fraco. E o compromisso? Fica onde? E a palavra que nós demos para a nossa esposa, e você que é esposa, é a palavra que você deu para o seu marido. É até que a morte o separe, ou até que a dívida separe. Até que a idade separe, que as rugas separe, que a celulite separe. Devemos ser homens e mulheres no sentido literal da palavra, e não colocar a culpa nos outros. Eu vejo o exemplo de Davi. Davi fez isso. Lembra o que Davi fez? Pegou a mulher de Urias. Davi tinha um monte de mulher, pegou a mulher de Urias. Só tinha uma mulher, tadinho. Davi foi e pegou a mulher dele. Depois diz a Bíblia que Natan chega e confronta Davi. Tu és o homem, Davi. Lembra qual foi a atitude de Davi? Senhor, é verdade, eu errei. Mas convenhamos, Senhor, Betseba também deu um mole danado. Eu sou homem, pô. Davi podia falar isso aí, que convenhamos. Betseba ou era muito desavisada da vida, que ela estava tomando um banho num lugar que do palácio dava para ver ela pelada, né? Ou é muito ingênua, coisa que eu não acredito. Ou ela sabia, rapaz, se eu arrumar uma barriga do rei, eu estou bem, hein? Arrumei meu pé de meia pro resto da vida. Davi ele podia dar essa desculpa. Puxa vida, Senhor, é bonita demais. Deu mole para mim, caiu na rede, é peixe. Davi não fez isso. Davi nem cita o nome de Betseba quando ele pede perdão. É interessante que Davi era tão homem de Deus que ele não escreveu a sua vitória contra Golias. Não foi ele que escreveu, escreveram a respeito dele. Mas ele escreveu a sua queda diante de Betseba. Venceu um gigante de quase 3 metros, mas perdeu por uma mulherzinha de 1,5 metro. A diferença é que Davi não colocou a culpa nos outros. Ele disse, eu pequei, eu fiz errado. Se Betseba fez errado, o problema é dela. Eu estou aqui para pedir perdão dos meus pecados. Foi isso que o filho pródigo fez. Estava na lama, na desgraça. Não colocou a culpa no pai, nas circunstâncias, mas disse, pequei contra o céu e contra ti. E é isso que você precisamos fazer, meu irmão e minha irmã. Arrependimento é um estado contínuo. É choro, é reconhecimento dos pecados e principalmente mudança. Não adianta você dizer, eu me arrependo de tudo que eu fiz para meu marido, tudo que eu fiz para minha esposa, mas não muda. Precisa mudar. Me arrependo de ter sido um mau pai. Seja um bom pai. Me arrependo de não ter andado correto, ter falhado muito. Ótimo. Comece a andar de forma correta agora. É só assim que Deus vai ter misericórdia e graça das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé aí por um instante, então, por favor?